Bom, eu queria agradecer a presença do Gilson Roberto, o Jorge Godinho, tanto representante da AMI Brasil quanto da FEB nesse projeto Prefiro Viver. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão começando nesse nosso curso. E eu passo a palavra aqui para o Jorge, para fazer as primeiras palavras aí, para a gente dar essas boas-vindas a todos vocês que estão fazendo parte desse curso. Tá bem, nós aqui agradecemos da FEB, porque este foi um projeto que a FEB iniciou, realizou, dentro de um programa que foi aprovado desde 2004, da Família Vida e Paz, onde nós estamos, nesse momento, reativando e procurando colocar à disposição, através desses webinários, esclarecimentos a respeito de prevenção e pós-venção ao suicídio. Legal, e esse é um tema que está cada vez mais presente e ainda bastante velado na nossa sociedade. E aí, Gilson, até na sua experiência como psiquiatra também, se pudesse compartilhar para a gente o quanto que esse tema é relevante para a gente abordar nos dias de hoje. Eu fico muito feliz com a iniciativa da FEB, do Movimento Espírita, porque só o fato de fazer essa campanha já chama atenção para a temática, que é de extrema importância para todos nós, né? O suicídio, ele é um problema de saúde pública. E frente a isso, a Organização Mundial da Saúde, ela está solicitando à sociedade, como sociedade organizada, a se juntar num esforço coletivo para nós vencermos essa demanda do suicídio. A proposta da Organização Mundial da Saúde é que até 2020 se reduza em 10% o número de suicídio. E para isso está convidando os gestores, os governos, os educadores, os médicos, a sociedade como um todo, para colaborar nessa iniciativa. Então, a FEB vai ao encontro dessa proposta da Organização Mundial da Saúde, que realmente nos alerta da importância desse tema, de todos nós estarmos unidos para trazer uma resposta positiva em relação a essa questão, né? Legal. E Jorge, é interessante quando a gente traz, à luz da doutrina espírita, uma visão bastante interessante sobre a valorização da vida, né, quando a gente pensa na questão do suicídio. E seria legal se você pudesse comentar um pouquinho o quanto que a doutrina espírita ela pode contribuir nessa defesa da vida. Olha, a pergunta é interessante, mas é só não um complemento, mais um esclarecimento a respeito até do que o Gilson falou. Nós temos no Movimento Espírita Brasileiro um plano de trabalho. Ele vai já desde 2018 até o ano de 2022. Nele está estabelecido diretrizes. E nós identificamos também, justamente em concordância com o que o Gilson falou, que a questão do suicídio é uma pandemia. É um problema que nós aqui da FEB, por termos contato, não só com o Movimento Espírita Brasileiro, mas internacional, nós verificamos que é um problema da sociedade, ou seja, é da humanidade. E nós temos uma diretriz, que é a diretriz 9, que ela fala sobre a participação do espírita na sociedade. E esta iniciativa, ela também visa esse aspecto, a colaboração que nós possamos fazer junto a tantos outros, para que, através desse recurso, né, que é o web, nós possamos auxiliar e identificar as pessoas em risco de suicídio. Este é um dos objetivos do projeto. É também de esclarecer sobre como fazer o acolhimento das pessoas com ideia de suicídio e também de seus familiares. O programa, ou seja, o curso, ele contempla esses objetivos, não é? Incentivar a integração para que nós possamos, em forma conjunta, implantar ações de
prevenção e pós-venção ao suicídio. Uhum. Mas atendendo especificamente à pergunta que você fez, a doutrina espírita, ela tem, na sua visão do espírito imortal, a possibilidade de esclarecer, a possibilidade de levar as pessoas que não são a favor da morte. Nós entendemos que as pessoas que buscam suicídio através da morte é que elas estão diante de um problema que o afeta bastante, e esse problema, elas às vezes não têm condição de sozinho suplantá-lo. Mas o materialismo induz a buscar uma solução, porque dizer é como se fosse uma barreira, né? Com a morte não tem mais nada, soluciona tudo. E a doutrina espírita vem mudar esse conceito, colocando a questão da imortalidade, dizendo de que nós somos espíritos imortais, que a morte não é isto que nós estamos condicionados ao longo de milênios. É uma visão nova, dizendo que a morte é um veículo da vida que conduz o espírito a uma outra dimensão, a uma outra vida. Isto abre uma janela, uma oportunidade para alguém que não tinha outra alternativa e buscava essa. E aí a doutrina vem esclarecer como é realmente a vida após a morte. E principalmente com ações que nós possamos tomar, e até esta que verificamos que é um crime perante a lei de Deus, a doutrina espírita esclarece e possibilita as pessoas que estão diante de um dilema fazer escolha. Porque olhando só pelo lado materialismo não tem escolha, porque só tem essa alternativa. E a contribuição da doutrina espírita, essa visão possibilita ao ser humano verificar que ele está numa vida temporária, mas que ele vai retornar à vida de onde ele veio antes de nascer. E que os desafios, as dificuldades poderão ser suplantados em conjunto com o auxílio, né, não só de pessoas, com instituições. Então a doutrina ela abre assim um leque, não diria nem um leque, ela abre na realidade um horizonte, não é, de 360 graus, aonde a pessoa vê esperança, ela vê confiança, fé, e a partir daí ela procura na sua escolha realmente fazer aquela que é melhor para ela. Então a doutrina vejo que tem esse trabalho. Eu acho que o Jorge tocou num assunto que é bem interessante, porque a proposta do projeto, além desse acolhimento, a pessoa que pode estar tendo uma ideação suicida, ou que possa até ter feito uma tentativa, né, do suicídio, é o acolhimento à família. Então a gente sabe que isso é uma questão mais sistêmica também de abordagem, né, Gilson? Sem dúvida. E nesse momento que a sociedade vive, da era da ansiedade, da depressão, e as famílias muito preocupadas, como o Jorge falou, com as questões materiais, a gente vê de uma maneira assustadora o aumento do índice de suicídio em crianças e adolescentes. Para ter uma ideia, nessa faixa de idade, a terceira causa de morte em crianças e adolescentes é o suicídio. Principalmente da faixa dos 15 aos 29 anos de idade. É muito preocupante. Agora, recentemente, no consultório, me procurou uma pessoa em que o filho ele está num curso integral, passa a manhã e a tarde no colégio, e à noite os pais ficam só envolvidos com o computador, com a internet. E ele disse o seguinte: se nem os meus pais me dão atenção, se eu não sou importante para meus pais, então eu vou cometer o suicídio. Então a família também tem que ser chamada a atenção para essa realidade que está vivendo, assumir esse papel de acolhimento, de afeto aos seus filhos. A criança ela se alimenta do olhar do pai e da mãe, ela necessita desse carinho, dessa atenção. E nessa sociedade muito corrida, com falta de tempo, nós esquecemos muitas vezes dos nossos filhos. Então é fundamental que a família esteja atenta às questões
dos seus filhos, que dê realmente uma atenção, um carinho, um afeto, esteja presente junto a essas questões que são importantes, para que possamos realmente chegar aí numa solução de combate ao suicídio de uma maneira realmente eficaz, né? Então a família realmente tem um papel fundamental, né? Não só na prevenção do suicídio. Pode falar. Não, desculpa, conclua, por favor. Como na pós-venção também, de atender a família que passa por essa experiência dolorosa, porque um suicídio acaba afetando no mínimo 6 pessoas. Tem um impacto extremamente doloroso, né? Um impacto extremamente difícil para aquelas pessoas que convivem com aquela pessoa. Então é fundamental a família estar presente nesse processo todo, né? Uhum. E se a gente pudesse trazer a visão não só médica, mas a visão médica espírita em relação ao suicídio, como que a gente poderia trazer essa contribuição? O Viktor Frankl, pai da logoterapia, ele vai dizer que tem 3 coisas que a humanidade não pode evitar, que é o sofrimento, a dor, a morte e a culpa. E ele vai dizer que é o sentido da vida, quando a gente tem um sentido que nos move, é que nos dá condições de enfrentamento, nos dá resiliência para vencer essas situações que vão acontecer no nosso dia a dia. Ninguém escapa dessa situação de dor, de morte e de culpa. E a doutrina espírita, como o Godinho já falou aqui, já dá um sentido para nós, que dilata a nossa compreensão da vida, ultrapassa essa visão materialista, busca dar um sentido espiritual, e com certeza esse entendimento já é um fator de prevenção, né, de alento, de ânimo, de esperança, é um instrumento para a superação da ideação suicida. Além disso, né, Leandro, nós sabemos que também há uma grande influência dos processos obsessivos nessas questões também. Acho que no futuro a medicina vai ter que catalogar a obsessão como uma patologia. E uma patologia das mais graves que existe, porque ela está envolvida em várias outras situações, né? Acidentes, suicídios, doenças físicas, doenças emocionais. E quando nós falamos em suicídio, dando uma visão médico-espírita, nós temos que também levar em consideração esse relacionamento do mundo material com o mundo espiritual. A interferência dos espíritos em nossas vidas, né? E até aproveitando esse assunto da importância de uma visão mais sistêmica, também é importante o contraponto, né, da assistência espiritual, mas também a manutenção de uma assistência psiquiátrica ou, se necessário, até medicamentosa, né, e não sendo algo excludente, mas sim que se somam, né? Sem dúvida, acho que esse é o papel, né, de somar valores, somar ações, e até porque muitas vezes a pessoa está tão fragilizada, tem uma estrutura de ego muito frágil, que mesmo todo o aporte espiritual, todo o auxílio afetivo, de consolo, de amparo, ela não consegue emocionalmente dar conta daquela situação que está vivendo. E precisa, sim, da ajuda médica, da ajuda especializada. Então, essa é a grande proposta, né? Junto ao tratamento psiquiátrico, o tratamento espiritual, e junto unirmos as forças em favor dos nossos pacientes, da coletividade humana. E aproveitando também, né, Jorge, quando você fala sobre o propósito, né, das instituições espíritas, a gente vê uma grande oportunidade de ter essa interface com a sociedade. Os atendimentos fraternos, por exemplo, nos centros espíritas, são uma grande porta de entrada para poder ajudar uma grande população que às vezes nem tem, né, aonde poder aportar essas demandas, essas queixas, né?
Desde 2012, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou um plano de ações para prevenção ao suicídio, onde ela reconhece e recomenda como fatores protetores crenças pessoais e religiosas, que vêm desencorajar o ato suicida e considera como pessoas-chave nessa empreitada as lideranças espirituais e religiosas. E isso tem sido reconhecido cada vez mais, de maneira universal. Então, é nessa condição que a doutrina espírita tem o que oferecer, porque ela acolhe. A casa espírita é uma casa acolhedora e que recebe as pessoas que vão em busca de um consolo, de uma compreensão, de um entendimento, seja ela uma busca de respostas a questionamentos intelectuais sobre a vida, quem sou, qual é a minha origem, para onde eu vou, os problemas que eu tenho na vida, os desafios, se eu posso vencê-los. E como o Gilson falou, ali ela encontra a condição para que ela possa entender que essa relação entre ambos os planos da vida não é nada sobrenatural. É um processo natural. Não é? Porque se fosse natural, não era obra divina. Como o Criador é que cria tudo, não é? A causa primária de tudo, não existe nada que não seja natural. Então, a questão de chamar sobrenatural foi talvez um momento de incompreensão dos homens, pelos recursos, pelos estudos, pela ciência desenvolvida, de não encontrar outro termo e assim o colocou. Mas hoje nós entendemos, e a doutrina nos esclarece isso muito bem, de que não há sobrenatural. E que essa relação ela se faz querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando. Isso é uma lei natural. E que a doutrina espírita olha isso com muita tranquilidade, esclarece isso com muita propriedade. E possibilita a pessoa, entendendo isto, ela buscar recursos nela mesma para que ela possa suplantar esse desafio, essa dificuldade que leva a esses pensamentos, a estas ações. Porque nós sabemos perfeitamente hoje, graças à própria ciência que nos traz, e a doutrina já nos ensina isso, de que o nosso pensamento somos nós mesmos exteriorizados. E é o nosso pensamento que, na lei divina de afinidade, que automaticamente sintonizamos. Ao ditado popular, me dizes com que andas, que eu te digo quem és, não é? É uma realidade, porque a afinidade é algo natural. O meu pensamento se conecta automaticamente com todos os pensamentos afins. Então, se eu entro num estado de tristeza, se eu tenho uma desilusão, o meu pensamento ele vai propiciar conexões desse teor. E isso poderá encontrar, num somatório, uma condição para que eu adentre mais profundamente esses sentimentos que não são bons para nós. Porque a alegria ela é expansiva. Né? A alegria ela faz com que as células ela trabalhem de forma melhor. Talvez no linguajar da medicina, né, que eu não sou médico, e o Gilson poderá até explorar isso se ele desejar, a gente entende que isso exterioriza algo que quem está de fora sente. A tristeza, ela acabunha. A tristeza, ela faz com que o nosso semblante ele fique mais sisudo, não é? Os nossos músculos, eles se contraem, enquanto a alegria é expansiva. Ela é alegre, ela traz esperança. Né? E quem é espírita é alegre. Não necessariamente que tem que ter o sorriso sempre. Eu posso estar com os lábios fechados e demonstrar minha alegria. Porque eu tenho uma convicção da beleza da vida, o valor da vida, né? A divindade nos propiciando, porque nós somos mordomos da vida. Olha que coisa interessante. O que é que nós fazemos para um alimento que nós tanto desejamos e gostamos? Dá um exemplo de uma fruta que tem uma tez, tem uma cor, né? Tem um design, tem um sabor que me agrada bastante. Eu apenas coloquei uma semente, eu apenas descobri que, dentre outras, é daquela fruta.
coloco ela num terreno e apenas utilizo a minha inteligência para fazer com que ela cresça, floresça e frutifique. Aí depois eu vou me deleitar deste fruto como mordomo. Porque o que é que eu fiz? Apenas desenvolvi inteligência, conhecimento, mas quem fez tudo foi o Criador, que nos dá vida por amor, né? Que nos possibilita viver uma vida de mordomia. E, às vezes, diante desta mordomia, nós entramos nos processos de tristeza por incompreensão dessa visão mais ampla que as religiões trazem. A doutrina espírita faz o seu papel, mostrando realmente aquilo que ela nos traz como espíritos mortais. E as demais também trazem isso. É por isso que a Organização Mundial de Saúde, em 2012, encontrou uma forma de prevenção que as pessoas busquem as suas religiões, seja ela qual for, porque nela ele vai encontrar ali um porto seguro, uma tranquilidade, ele vai se sentir bem, e todas conduzem à prática do bem, né? Valorizando a vida, mostrando que ela é uma beleza. E é curioso quando a gente tem esse olhar sobre a conexão com Deus, com a natureza, e levando a saúde e a desconexão, né, com o Criador, com a natureza, com Deus, trazendo a gente para a doença. E se você pudesse comentar um pouquinho sobre essa questão de conexão e desconexão e os processos de adoecimento, Gilson, seria interessante para trazer uma luz aqui para a gente também. Eu acho que uma coisa importante que essa campanha favorece é a questão da alteridade, né? Que seria no linguajar religioso, exercício da misericórdia, da compaixão. Nós nos colocarmos no lugar do outro. Porque as pessoas estão muito sofridas. E no momento que tu consegue ouvir a pessoa com carinho, se colocar no lugar do outro, tentar dimensionar a dor que a pessoa traz na alma, isso também nos ajuda a nos tornarmos mais sensíveis, mais humanos. E essa conexão com o outro, através do amor, também é a conexão com a misericórdia de Deus, né? Com Deus nosso Pai. Então, acho que a proposta da FEB, além dessa visão preocupada com essa problemática grave que envolve todos nós, também nos chama atenção para essa postura de mais compaixão, de mais amor, que nos falta hoje em dia. E, com certeza, a conexão com o outro nos coloca em conexão também com o Criador, nos aproxima do amor divino. E isso já é curador, né, Leandro? Para todos. Curador para aquele que recebe e para aquele que dá também, né? Com certeza. E interessante é de que essa questão da conexão é tão importante que nós não devemos esquecer. Todos nós temos uma conexão, um laço divino que nos prende. Estamos presos a Deus, ao Criador. Querendo ou não, acreditando ou não acreditando, esse laço divino nos prende ao Pai. Todos nós somos filhos de Deus. A Ele pertencemos. Quando essa desconexão se faz, não é por vontade dele, porque é um laço divino ao qual estamos presos. Como temos a livre determinação individual, o livre-arbítrio, nós é que nos afastamos, porque esquecemos, abandonamos ele. Mas na hora que nós procuramos buscar em Deus, através do religar, e aí vem a fortaleza da prece, como Jesus nos ensinou, né, ligar ao Pai, nesses momentos, um grande recurso para sairmos desse estado ou depressivo, ou de tristeza, ou de qualquer sentimento, é conectar-se ao Pai pela prece, pela oração, que o seu valor ele é fortalecido não pelas palavras, porque se fôssemos assim, poderíamos privilegiar aqueles que falam bem, né? Mas o que impregna na prece foi o que Jesus falou, é o sentimento. Então, na hora que nós impregnamos o sentimento, as ondas, elas saem da faixa que nós somos, ondas médias, ondas longas, para nós chegarmos
a uma amplitude curta. E aí, quando nós oramos, as nossas ondas são ondas curtas. E quando o sentimento é bem empregado, ela atinge as zonas mais altas da espiritualidade e o Pai manda os seus mensageiros para nos ajudar. E tem um mensageiro que está bem próximo de nós, em nome dele, que é o anjo guardião. E que nós esquecemos, achamos que estamos sozinhos, abandonados. E é essa conexão, Leandro, que você falou, que eu vejo que é um assunto muito importante para esse momento que a humanidade vive e que está esquecido da prece, porque ela é uma fortaleza. E essa prece é que nos conecta com o Pai. Né? E no momento que nós nos conectamos, nós mudamos a sintonia, e as sintonias às quais nós estamos, por afinidade, por um pensamento qualquer, não conveniente, ela muda de patamar. E aí a ajuda do Pai, que é constante, ela chega não porque o Pai chegou na nós, é porque nós tínhamos afastado, e aí nós voltamos para Ele por iniciativa própria, através dessa conexão, que não deve jamais ser esquecida. Legal. Gilson, eu queria aproveitar um pouquinho dessa questão de um olhar conjugando, né, a questão da espiritualidade com a questão também médica, porque às vezes é comum, né, as pessoas acharem, mas o pessoal que tem alguma questão da saúde mental ou a própria questão do suicídio é por alguma questão de fraqueza, e a gente sabe que tem muito tabu, né, e a gente precisa desmistificar um pouquinho. É uma pessoa que ela está adoecida, né, e ela precisa ter cuidado, assim, tem essa questão de fraco, forte, né? Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Esse é um cuidado que tem que ter em mente, né, Leandro? Porque é uma tendência de nós desconsiderar a dor do outro e achar que a pessoa que está depressiva é falta de força, de vontade. Mas a depressão é uma doença grave em que a pessoa não encontra dentro de si força suficiente para superar a sua dor. E muitas vezes, por falta de conhecimento, de sensibilidade, nós desconsideramos, desqualificamos a dor do outro, achando que aquilo ali é uma coisa de, né, a pessoa está se vitimizando, que a pessoa está ou supervalorizando, e muitas vezes não é. A coisa realmente é grave, a pessoa está numa situação muito difícil. Inclusive, nós já encontramos vários trabalhadores espíritas em estado de depressão muito grave, com ideação suicida. Né? Então a gente tem que realmente acolher, ouvir e levar a sério quando a pessoa traz alguma queixa emocional. Primeiramente, nunca orientar a suspender tratamento nenhum a nível médico. Né? Antidepressivo, ansiolítico, muitas vezes o paciente, a casa espírita acha que só o tratamento espiritual é suficiente. Não é assim que a doutrina espírita orienta. Nós vamos dar o apoio espiritual, mas junto manter o tratamento médico. E se o paciente não está em tratamento médico, se há realmente ali uma avaliação de que a pessoa está em risco ou tem uma doença emocional que favoreça ao suicídio, um quadro depressivo, a pessoa está muito negativa, está muito triste, né? Está falando ideias como assim, eu já sou um peso para a sociedade, vou deixar as pessoas descansarem, né? Eu acho que eu estou sendo a minha vida já não vale a pena viver, essas ideias que a pessoa traz na conversa, no atendimento fraterno, de baixa autoestima, de falta de valorização, de tristeza, é o alerta do que possa ser encaminhado também a buscar um tratamento profissional na área da saúde. O próprio CVV, né, 188, que também acolhe. Então, é essa a ideia nossa de poder, a pessoa que vai fazer o atendimento fraterno, ter essa capacidade afetiva, esse olhar cuidadoso, amoroso, mas também um conhecimento técnico capaz de poder quantificar e avaliar melhor a situação de risco de cada pessoa. Legal. E essa é exatamente a proposta, né? Uma das propostas desse curso, desse projeto, que é trazer orientações aos trabalhadores da Casa Espírita para que eles possam reconhecer alguns desses sinais
E tanto no sentido de poder acolher, mas também de direcionar para um atendimento quando necessário, né? Eu acho que isso é um grande mérito aí desse projeto que a FEB está encabeçando. E assim, já estamos chegando aqui, né, na finalização dessa nossa abertura do curso, né? Eu queria agradecer a presença de vocês dois e queria convidá-los a deixar as últimas palavras aí para o pessoal. Jorge, por favor. A nossa gratidão é um momento que eu vejo de colaboração, singela talvez, mas importante para aqueles que nos ouvem, e que nós poderíamos dizer: ame sempre. Primeiro, se ame. Se há necessidade de perdão, que faça o auto-perdão. Busque ajuda. Tem muitas pessoas e instituições desejosas de ajudar, como nos falou Gilson, através da alteridade. O nosso desejo de que nós possamos contribuir com este início de um trabalho que a Federação Espírita Brasileira, junto ao AME Brasil, está realizando para poder levar a todos que nos ouvem, e especialmente aos que se encontram nestas condições, esperança, fé, amor e principalmente confiança em Deus nosso Pai. Obrigado. Gilson? Eu acho que nós precisamos resgatar essa imagem de família. Não só da família, da pequena família, mas da família universal. Nós temos que entender que todos nós fazemos parte da mesma família. E só vamos resolver a situação do mundo se nós nos aproximarmos um do outro com a fraternidade legítima. Se nós entendermos que a dor e o sofrimento do outro também é a nossa dor. Então o problema do mundo é o problema de todos nós. E a única solução realmente definitiva para que possamos alcançar a paz, a harmonia, a saúde perfeita, é nos aproximarmos um do outro, nos interessarmos pelo outro. E a fraternidade, o amor, é o único caminho para a solução das nossas dificuldades. Então eu fico muito feliz com a iniciativa da FEB, do Movimento Espírita, de abrir essa proposta, porque realmente é uma maneira de nós estarmos unidos e voltados para essa família universal, exercitando as palavras de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então que Jesus nos abençoe e que esse projeto possa alcançar os seus objetivos. Se nós conseguirmos pelo menos uma pessoa tirar do suicídio, já valeu a pena, né, Godinho? Já foi uma grande vitória, né? Bom, então damos as boas-vindas a todos vocês que estão fazendo parte desse curso e aguardamos vocês agora já na nossa próxima aula para iniciarmos esse curso. Lembrando do que tanto o Gilson quanto o Jorge colocou aqui, nós estamos como instrumentos do Criador para propagar esse amor, exercitar esse amor divino e despertar esse amor também nas pessoas. Eu acho que é isso que acho que é a grande mensagem para propagarmos a todos, né? Mais uma vez, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Gilson, pela oportunidade de deixar essa mensagem a todo mundo que está fazendo esse curso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais.